Fala galera gremista, tudo certo? Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais. Primeiramente agradecendo aí o crescimento do número de inscritos do canal. Estamos chegando aí a 200 inscritos praticamente. Então muito obrigado aí pelo apoio. O Grêmio começou ontem a sua caminhada na terceira fase da Copa do Brasil, jogando contra o ABC de Natal em Natal, com um time muito desfalcado e mesmo assim saímos vencedores por 2-0. Aí com gols de Vila Sante e Bitelo. O Grêmio que foi para esse jogo bastante desfalcado, né? O Luis Soares foi poupado por um desgaste e dores no joelho. Carbajo também ainda se recuperando de uma virose, só jogou a final do Gauchão por se tratar de uma final, senão provavelmente ele não jogaria, né? E fora também as outras lesões do Grêmio, né? Ainda em Natal, o Galdino, que provavelmente sairia jogando no comando do ataque, usou por conta própria um spray nasal que continha substâncias que poderiam ser pegas no antidoping, né, substâncias proibidas. E aí então ele informou aos médicos, né, tardiamente, ele tem informado antes, né, e aí os médicos aconselharam a comissão técnica do Grêmio a não escalar o jogador por receio aí de que, no caso, fosse sorteado para o antidoping, aparecesse alguma irregularidade e aí jogador e clube serem prejudicados na competição. O Renato, com isso, ele mandou um time muito diferente do que, na verdade, ninguém esperava o time que o Renato mandou a campo, né? O Renato fez um time com 3 zagueiros, que foi um esquema tático que o Renato não usou nenhuma vez na temporada. Fomos a campo, então, com o Adriel no gol, a zaga com Bruno Vini pela direita, Bruno Alves mais centralizado e o Kahneman pela esquerda, Vidia Sante e Lucas Silva, que saiu machucado ainda no primeiro tempo, né? Bitelo, Cristaldo, Vina, e aí como alas, né, João Pedro e Diogo Barbosa. Quando o Lucas Silva se machucou, até esperava que fosse acontecer uma entrada de repente do Natan, e aí com o Bitelo dando uma recuada, mas não, ele recuou o Bitelo e colocou o Zinho, daí o Grêmio passou a ter aí uma possibilidade, uma opção de velocidade aí para contra-ataques durante o jogo. O jogo em si foi bem ruim, principalmente o primeiro tempo, né? O Grêmio claramente sentindo o desentrosamento, os muitos desfalques, né? E um esquema novo que ainda não tinha sido utilizado nenhuma vez na temporada. O gramado também muito ruim lá do estádio Frasqueirão, né? Mas mesmo assim o ABC também não criou grandes chances. Teve um lance só, um cruzamento para a área, que o Adriel hesitou na saída, ficou no meio do caminho, o jogador cabeceou, a bola foi na trave, né, no travessão. No rebote, o Adriel dividiu com o jogador do ABC e o Grêmio afastou. Tem um chute de fora da área também, que o Adriel fez uma boa defesa, espalmando para o lado, né, para escanteio. Né? E aí tem um lance, que é o lance do Kahneman, e aí fazendo um adendo, né, esse lance, alguém precisa conversar com o Kahneman, porque não é o primeiro lance, não é o segundo, não é o terceiro, que ele vai de braços abertos, atabalhoadamente para a bola, né? E aqui é um lance que é o seguinte, se fosse um lance a favor do Grêmio, estava todo mundo pedindo pênalti, então é possível sim que tenha sido penalidade. O VAR decidiu não chamar, talvez não tivesse uma câmera que mostrasse claramente que a bola fosse direto na mão do Kahneman, talvez pode ter batido na barriga e no braço, né? Mas dos replays que a gente tem, são todos replays que são de lado ou de costas, não tem nenhuma câmera de frente para cravar que a bola foi direto na mão do Kahneman. Mas, mesmo assim, seguindo aqui o meu critério, eu reclamei tanto daquele pênalti no jogo em Caxias, no primeiro jogo da final, se aquele lance lá eu queria pênalti, então provavelmente ontem esse lance do Kahneman foi pênalti. Então o Kahneman, um jogador super experiente, um ídolo da torcida, né, um jogador importantíssimo dentro do elenco, alguém tem que conversar com ele porque isso tem que acabar, ele tem que se adaptar a uma nova realidade. Ele é um cara que joga sempre buscando muito contato físico e agora com a situação do VAR, né, ele tem que melhorar isso, né. E aí também de ataques do Grêmio, o Grêmio não teve muita coisa também no primeiro tempo. Teve um lance ali que o Bitelo chuta da entrada da área por cima. Tem um outro lance com o João Pedro,
que ele poderia até ter cruzado e tentou um chute direto a gol, mas saiu fraco, né? E esse foi o primeiro tempo num jogo bem fraco, bem ruim mesmo. No segundo tempo, começou mais ou menos na mesma toada, né? Só que o ABC criando praticamente nenhuma chance de gol mesmo. Né? Um jogo muito brigado, muito de meio campo, muito perde-ganha. Né? O campo pesado, grama alta, ruim. Né? E aí dificultando também para os dois times. Só que o tempo foi passando, a condição física do ABC também foi caindo bastante, e com isso, além de uma condição física melhor, o Grêmio também tem jogadores tecnicamente superiores ao ABC. E aí essa superioridade começou a aparecer. O Grêmio começou a trocar mais passes, né? Começou a aparecer mais rondando a área do ABC, escanteios, jogadas ensaiadas. E num desses lances, já aos 30 do segundo tempo, eu acho, uma bela bola que o Vila Sante recebe, enfia para o Vina vai no fundo, cruza para trás e o Vila Sante, como homem surpresa, apareceu de cabeça para fazer 1-0 para o Grêmio. A partir desse 1-0, que o Grêmio já ameaçava a construir esse gol, já era melhor que o ABC. O ABC então sentiu muito o gol, né, e o Grêmio começou a ter mais chances de tabela, começou a aparecer mais espaços em campo. Natan entrou, né, em campo e mostrou claramente ser um jogador muito técnico, que vai ser muito útil aí na temporada. O André também entrou, mas pouco participou, entrou até como jogando pelo lado, né? E aí, mais pro final do jogo, mais uma cobrança ensaiada de escanteio, o Cristaldo tocou pro Bitelo, o Bitelo livre, deu o arco, né, e fez um golaço no ângulo do goleiro da ABC, aí fazendo 2-0 pro Grêmio, e aí trazendo para Porto Alegre uma vantagem importantíssima que talvez permita até que o Renato escolha poupar jogadores para o jogo de volta, dependendo aí de como o Grêmio vai estar no Campeonato Brasileiro. Né? Acho que, de modo geral, foi esse um jogo difícil, um grande resultado, visto que o Grêmio estava muito desfalcado e jogando com um esquema totalmente diferente. Falando especificamente sobre o Kahneman, eu não tenho gostado muito do Kahneman em certos jogos, e ontem foi mais um desse jogo que não me agradou o Kahneman. Ele é muito bom no combate ali no corpo a corpo, isso não tenho o que falar. Mas parece que quando sai um pouquinho da zona de conforto que ele encontrou ali, de jogar sempre com alguém do lado dele, ele se perde muito. Ontem com 3 zagueiros, a gente viu várias vezes, ele que era o cara para jogar ali pelo lado esquerdo, atrás do Diogo Barbosa, que jogou como ala. A gente viu muitas vezes o Kahneman indo lá no meio campo da bote, centralizado, afobado muitas vezes, e tem essa questão também da mão na bola, etc. Ele que está sempre se agarrando com zagueiro, com os atacantes. Então alguém tem que conversar com o Kahneman para corrigir isso, né? E a gente já viu também essa mesma dificuldade no jogo contra o Ipiranga, em Erechim, na semifinal, onde o Grêmio estava bem. Chegou o momento, ficou bem desarrumado ali no segundo tempo, sem volantes, e o Kahneman saiu caçando para tudo que é lado, se desgastando à toa, né, e ficando claramente comprometido na hora de decisões mais importantes. Tá certo? O Grêmio volta hoje, se eu não me engano, de Natal, e já viaja depois de novo para Caxias, onde o Grêmio começa a disputa do Campeonato Brasileiro no domingo, jogando no Alfredo Jaconi contra o Santos. E aí, depois disso, o Grêmio tem a semana cheia para jogar contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Tá certo? Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, dá o like ajuda ao YouTube distribuir o vídeo, comenta o que você achou do jogo aí. Tá certo? Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais, feito!